E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre os capítulos 7 e 8 de Jinx, a nova comic da Minhwa, autora de BJ Alex, que a gente vem falando aqui no canal. E pra ser honesto, por mais que muita gente diga que não está gostando, tem muitas views aqui no canal, então eu vou continuar falando. E eu, pra ser honesto, por enquanto não tenho achado nada demais, eu tô achando bem mais do mesmo, o tipo de comic que eu provavelmente continuaria lendo pra passar o tempo, mas não tem nada de surpreendente o que eu acho que justifique todo o hype que ela teve. Bom, é claro que a primeira coisa que eu tenho que te pedir é para você se inscrever no canal e ativar as notificações se você é novo por aqui, para não perder nenhum dos próximos vídeos, inclusive os vídeos de Jinx. E se você gosta desse vídeo, gosta de BL, gosta desse conteúdo, já deixa seu like porque ajuda bastante no engajamento do vídeo. E para me seguir lá fora do YouTube, me segue nas outras redes sociais. Eu sou @Gutonu no Twitter, no Instagram e também naquele aplicativo de vídeos rápidos. Bom, esses dois capítulos, eles começam com o Quindan visitando a avó dele no hospital, né? É sempre aquela atmosfera fofa e saudável, como a gente espera. Ele é muito gentil com a avó dele, que gosta muito dele. E ele, então, tem a ótima notícia de que ela vai começar um novo tratamento experimental e que supostamente tem poucos efeitos colaterais, né? Claro que ela fica muito feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupada. Afinal de contas, onde ele tá conseguindo toda essa grana? Porque ela sabe que é muito caro. Ele garante que não tá envolvendo nenhum agiota, que essa é a primeira preocupação dela, e depois ele vai falar ainda que ele conseguiu um emprego muito bom como fisioterapeuta de um atleta nacional, e que esse emprego paga muito bem. A avó dele fica muito feliz, ele é parabenizado pela enfermeira que tá perto, elogiando inclusive a beleza dele, né? Como um rapaz tão bonito não ia conseguir um emprego tão bom. O que eles não sabem é que o Quindan ainda tá sentindo muitas dores do dia anterior, que foi a última vez que ele fez sexo com o Joo Jae-kyun. Esse é o fator que ele precisa esconder ainda da avó dele, né? Porque ela não sabe o que os termos do contrato realmente envolvem, mas ele ainda tá sentindo muitas dores da última vez. E hoje é o primeiro dia que ele vai finalmente trabalhar na academia do Jae-kyun. O Quindan chega ao primeiro dia de trabalho na academia. Ele tá bem inseguro, né? Afinal de contas, ele sabe como é que funciona o contrato, ele conhece bem a personalidade de Jae-kyun e ele tem até medo de ter que fazer aquilo todos os dias. Mas ele tem uma certa segurança por estar na academia, né? Quem sabe ali isso não vai acontecer, é um local público e tal. O Quindan é apresentado a todos os outros rapazes, né? Que inclusive todos vão se surpreender ao saberem que ele é Hyun, né? Ele é veterano dos outros rapazes, ele é mais velho. E o próprio Joo Jae-kyun acaba se surpreendendo muito com isso, porque a aparência dele é muito mais jovem. A gente acompanha alguns quadros que a autora desenha com bastante impacto, mostrando pra gente o treino do Jae-kyun, né? Ela desenha alguns painéis que trazem essa sensação de impacto e de muita força envolvida, o que é bem legal, porque eu acho que funciona bem com a proposta que a gente tem do Jae-kyun, né? Que é um cara que distribui força o tempo inteiro nas lutas, é um cara muito forte, né? Não é à toa que ele é um grande campeão. E a gente tem vários quadros mostrando esse treino, esse processo, enquanto o Quindan fica lá assistindo tudo isso, né? E a maneira violenta como ele luta. Até que o Quindan acaba parando para ajudar um rapaz que parece estar com muita dor no ombro. Um dos meninos que treina com o Jae-kyun e que machucou o ombro há algumas semanas. E então o Quindan vai ajudar ele, vai dar uma olhada, né? Tentar aliviar a dor, fazer o trabalho de fisioterapeuta, né? E daí outros rapazes se aproximam também querendo ser examinados, também querendo receber algum tratamento, né? Eles aparentemente não têm um fisioterapeuta participando dos treinos há um bom tempo. Aquilo claramente tira a concentração do Jae-kyun, que começa a prestar mais atenção no Quindan atendendo os outros rapazes do que no próprio treino. Aquilo começa a chamar muita atenção dele, claramente algum ciúme, não necessariamente por amor, mas por esse sentimento, né? Esse controle, essa posse que ele exerce sobre o Quindan. O Jae-kyun vem realmente com a proposta de ser um personagem que exerça esse poder, que trate a pessoa que está com ele, o seu Uke no caso, como sua posse. E aquilo não necessariamente é ciúme,
porque ciúme eu acho que é uma coisa muito mais sentimental, atrelada a questões muito mais sentimentais do que o Jae-kyun parece compartilhar com o Kim-dan no momento. Quando o treino acaba, então, ele pede que o Kim-dan venha com ele para um outro lugar, né? Ele trata o Kim-dan sem respeito nenhum, assim como vocês sabem, existe toda uma questão da maneira respeitosa como tu deve tratar uma pessoa que é o seu Hyun, né? Uma pessoa que é mais velha ou mais experiente que você, e ele trata de maneira super informal, assim, o que deixa o treinador puto e faz ele corrigir. Ele exige que o Jae-kyun trate o Kim-dan pelo menos como um doutor, o mínimo da educação. E transbordando em raiva nesse momento, o Jae-kyun então vai tratar ele de uma maneira diferente, né? Pelo menos usar as palavras adequadas para se referir a ele, para deixar o treinador feliz, mas o treinador quer mais, inclusive, porque o treinador quer que ele peça desculpa, mas ele não vai para tanto, e ele chama o Kim-dan então para uma sala reservada. Não uma sala, ele puxa o rapaz para as duchas. A questão é que ele leva o rapaz para a ducha, leva ele para um dos chuveiros e ele não quer tratamento, ele quer sexo. Mais uma vez. Então o Kim-dan luta contra isso, afinal de contas eles estão num local público, né? Isso vai ser muito estranho, ele tem muito medo que alguém veja, mas o Jae-kyun vai dizer: ei, o contrato diz o seguinte, tu vai fazer isso comigo quando eu quiser e aonde eu quiser. O Kim-dan continua lutando contra isso porque ele ainda se sente dolorido, ele ainda não se recuperou completamente da última vez, né? Fazem poucos dias e ele ainda não sente que tá pronto, seguro para fazer isso de novo. Então na luta para tentar escapar do Jae-kyun, o Kim-dan vai acabar dando um soco na cara dele, dando um murro na cara dele, e na hora que isso acontece ele se desespera. O Kim-dan se desculpa desesperadamente como ele podia dar um soco num paciente, como ele podia dar um soco no Jae-kyun. Afinal de contas agora ele tá desesperado, morrendo de medo de tomar uma surra ali, né? Só que o Jae-kyun ele parece gostar daquilo, ele diz que ainda se surpreende como o Kim-dan, tão fraquinho, conseguiu fazer aquilo. Faz muito tempo que alguém não acerta o rosto dele daquela forma. E por mais que o soco não tenha sido de nada, tenha sido bem fraquinho, aquilo deixou ele ainda mais excitado naquele momento. Então o Kim-dan decide não lutar mais, porque já que ele tá com tanto medo de serem vistos, ele sabe que o Jae-kyun não vai desistir, ele quer acabar com aquilo ali de uma vez para garantir que ninguém veja eles. Então eles finalmente estão fazendo isso ali na ducha da academia mesmo, até que dois rapazes entram. E o Jae-kyun, eles parecem pensar em se retirar, sabendo que é o Jae-kyun, afinal de contas parece que o Jae-kyun não gosta de que ninguém tome banho enquanto ele tá ali, mas a questão é que o Jae-kyun vai ter uma atitude diferente. Enquanto o Kim-dan tá escondido ali atrás, ele vai deixar que os rapazes tomem banho ali. Ele quer viver aquela situação, ele quer viver aquele drama, ele quer aproveitar esse momento naquele risco de serem pegos. Mas não é sobre ele quer colocar o Kim-dan nessa situação. Ele quer colocar o Kim-dan mais uma vez submisso a ele. Tipo, ele escolhe como, quando e onde, e o Kim-dan vai ter que acatar de maneira silenciosa agora, porque senão eles podem ser descobertos. Então o resto do capítulo segue com os dois rapazes lá tomando banho, enquanto o Jae-kyun e o Kim-dan transam em outra ducha. E o Jae-kyun cochicha cada vez mais, aumentando a tensão daquele momento, né? Deixando o Kim-dan ainda mais desesperado, com medo de serem descobertos. O Kim-dan controla qualquer barulho, né? Ele acaba se tornando ainda mais submisso naquele momento para garantir que os outros não descubram, enquanto os outros dois rapazes têm papos triviais enquanto tomam banho, e aquilo tá acontecendo em uma ducha separada. Honestamente, se não fosse o fato do Kim-dan tá tão desconfortável e não ser uma situação realmente prazerosa para ele, eu ia achar o máximo essa cena. Se fosse uma parada onde os dois estivessem realmente contentes com aquela adrenalina, mas não. O Kim-dan ele tá muito desconfortável naquela situação, o que não deixa ela tão legal, porque é só mais uma parte da construção do Jae-kyun como um cara cuzão que a Minhwa vem fazendo até não sei quando, que a gente já percebeu que o cara é tipo o lixão, ela não precisa continuar estendendo isso. Então o sexo continua, o Kim-dan continua lutando contra
a vontade de fazer qualquer tipo de barulho, ele continua com muito medo de serem descobertos, enquanto o Jae-kyun aproveita muito daquela situação. Afinal de contas, ele nem tem tanto medo de ser descoberto assim. E aquilo vai até que os dois outros rapazes saem das duchas, e quando os dois finalmente estão sozinhos, o Jae-kyun, ele termina aquilo. Parece que ele esperou até o último momento, até os rapazes estarem sozinhos pra ele terminar, tipo, pro Kim-dan ter que viver aquela tensão até o final. E o Kim-dan então fica lá no chuveiro, mais uma vez destruído e ainda precisando digerir aquilo que acabou de acontecer, aquela coisa a qual ele teve que se submeter mais uma vez, de maneira ainda mais arriscada, de maneira que deixou ele ainda mais inseguro, mas que acabou mostrando pra ele até onde o Jae-kyun tá disposto aí, que é onde e como ele quiser realmente. Como vocês podem ver através desses dois capítulos, o ritmo e a proposta da história não mudou em nada, ela continua sendo esse smut, continua construindo dois personagens onde um é extremamente abusivo e o outro extremamente submisso. Eles estão ligados por uma relação de necessidade e de grana, da qual um deles não consegue se desencilhar facilmente. E a Minhwa, ela continua construindo essa situação tão desesperadora, né, tão insalubre, onde a gente vê o Jae-kyun se tornar cada vez pior, cada vez mais cuzão, e a gente vê o Kim-dan se colocando em uma posição cada vez mais submissa, cada vez mais desesperadora, né, tendo que cada vez mais lutar contra as coisas que ele se sente inseguro no momento para conseguir cumprir a parte dele no contrato. Se você tá lendo Jinx, deixa aí nos comentários o que você tá achando, né? Eu volto no próximo vídeo, dependendo de como for o próximo capítulo, e se vocês continuarem assistindo esses vídeos, se vocês quiserem que eu continue falando, eu continuo trazendo Jinx aqui pro canal. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.